Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 15, a partir do verso 21. A palavra do Senhor nessa noite, ela nos fala a respeito da mulher cananeia. Amém? É um texto que a gente já falou várias vezes, já ministramos várias vezes, mas eu aprendi o que a palavra do Senhor nos ensina. Que a palavra do Senhor, ela se renova na nossa vida a todo momento. E que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. O que aconteceu hoje, amanhã é diferente. Amém? O que você viveu hoje, Deus tem algo novo para você amanhã. Deus tem algo novo para terça, para quarta, para quinta. Porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam na nossa vida dia após dia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, da qual saíra daquelas circunvinhas, clamou dizendo: Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Verso 23. Mas ele não lhe respondeu nenhuma palavra. Você pode repetir isso? Mas ele não lhe respondeu nenhuma palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-no, dizendo: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela chegou e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele porém respondendo disse: não é bom eu pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor. Aleluias. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Então Jesus respondeu e diz: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo o que tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Os irmãos podem se assentar. Dá uma forte salva de palmas para o Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória nessa noite. É por Ele, para Ele, que nós estamos aqui neste lugar nessa noite. Quando a gente olha esse texto, e eu tenho o cuidado de falar sobre ele, porque a gente às vezes passa por alguns processos na nossa vida, pastor Gilmar, que muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo. Se a gente olhar para o contexto bíblico, a gente vai entender que essa mulher tinha um problema muito sério na casa dela. A Bíblia diz que ela tinha uma filha que estava terrivelmente endemoniada. E eu quero crer que essa mulher não dormia direito, não comia direito, a vida dela talvez estivesse virado de ponta cabeça. E o contexto bíblico desta palavra fala exatamente nesta mulher. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos nesta noite é que existem três coisas que acontecem na nossa vida e que às vezes faz com que a gente não perceba algumas coisas que estão acontecendo conosco. Existem pelo menos três particularidades que acontecem comigo e com você, que às vezes a gente não entende por que Deus não responde. Por que muitas e muitas vezes a gente dobra o joelho, a gente parece que Deus não está vendo. Quantas vezes a gente não fala isso? Não fala não, mas você não é melhor do que ninguém. A minha Bíblia e a tua Bíblia diz o seguinte, que os olhos e os ouvidos do Senhor estão atentos à nossa oração. Só que tem uma coisa que é interessante, e eu quero dizer para você que essas três coisas, elas são de extrema importância para que a gente entenda aquilo que está acontecendo com a nossa vida.
E pelo menos essas 3 coisas acontecem com cada um de nós. Por exemplo, a gente pode passar por provação, não pode? A gente pode passar por uma punição, por alguma coisa que a gente fez errado. E a gente pode passar por uma provação, que é aquilo que o Senhor nos permite que nós passamos. Quando o Senhor, Ele permite que nós sejamos provados, a palavra do Senhor diz que a provação é para nós sermos aprovados pelo Senhor. Nós precisamos entender que algumas coisas, algumas vezes, na nossa vida, nós vamos ser provados pelo Senhor. Sabe por quê? Porque crente genuíno, ele não para no meio de uma provação. Aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, não é a provação que vai fazer ele distanciar do Senhor, mas a provação ela é para que nós sejamos aprovados pelo Senhor. É como se Deus estivesse olhando para nós e achado em nós alguma coisa que identificasse ser cristão, verdadeiro e genuíno na sua presença. Quando a gente olha para esse texto, a gente vai entender isso. Porque aquela mulher, ela vem clamando atrás dos discípulos, atrás do Senhor Jesus. E a Bíblia fala que ela não vinha orando em espírito, ela vinha gritando. E a sua oração, a sua súplica era: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando a gente olha para esse texto, pastor Gilmar, a gente precisa entender que essa oração, ela só acontece 2 vezes na Bíblia. Bartimeu, quando ele estava na beira do caminho, alguém, na passagem de Jesus, ele perguntou: olha, quem está passando? Disseram para ele: olha, quem está passando é Jesus de Nazaré. E quando ele clamou, ele não clamou por Jesus de Nazaré. Ele clamou por Jesus, filho de Davi. Por que a Bíblia traz essa conotação, chamando Jesus de filho de Davi? Porque filho de Davi é aqueles que são nascidos da fé, aqueles que reconhecem Jesus e sabem verdadeiramente quem Ele é. Quando os discípulos estavam reunidos com Jesus e Jesus indagou a eles, perguntando: olha, eu venho curado esse povo, eu tenho abençoado, eu tenho dado pão, eu tenho dado peixe. Quem esse povo diz que eu sou? E os discípulos disseram: uns falam que você é Moisés, outros falam que você é Elias, outros falam que você é Jeremias. E Jesus olha para os discípulos e fala: mas e vocês? Quem dizem que eu sou? Aí Pedro recebe uma revelação de Deus dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando a gente entende isso, a gente vai olhar para dentro do contexto da palavra, a gente vai entender que algumas conotações da Bíblia, quando Jesus cura a mulher que estava encurvada, ele fala: olha, recebe a cura, porque essa também é filha de Abraão. Quando Jesus pede para Zaqueu descer da árvore, vai para a casa dele, e ele fala: vou devolver tudo que eu peguei de maio dos outros, e o Senhor falou: hoje chegou salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão. E eu quero entender pelo Espírito Santo do Senhor que esta mulher, ela fez a oração certa, no momento certo, ao Deus certo. Amém? Você pode repetir isso? Oração certa, ao Deus certo, na hora certa. Mas a gente precisa entender o que a palavra do Senhor quer nos ensinar nessa noite. Porque como os discípulos ouviram, Jesus também ouviu a oração daquela mulher. Porque ela vinha gritando atrás dos discípulos, atrás de Jesus, clamando por misericórdia. O pastor leu aqui um texto onde uma pessoa que precisava de um milagre tocou na orla dos vestidos do Senhor, ele parou. Em outro texto vai dizer que quando Jairo, no mesmo texto da mulher do fluxo de sangue, vai dizer que Jairo foi até Jesus e dizer: olha, Senhor, a minha filha está doente. No meio do caminho alguém fala para ele: não incomoda mais ele não, que a sua filha morreu. Jesus olhou para ele e falou: não temas e crê somente. Jesus sempre tinha uma palavra para alguém que precisava. E esse texto nos diz que neste momento, pastor Júnior, Jesus não
respondeu nenhuma palavra. E talvez a gente precisa entender que no momento de prova, no momento em que nós estamos diante de um Deus que, segundo a sua palavra, nos conhece, que ouve a nossa voz, que ouve a nossa oração, a gente precisa entender que existe um período, um momento na nossa vida em que Deus simplesmente se cala diante daquilo que eu estou precisando, diante daquilo que eu estou necessitando. A gente precisa entender isso. Quando Deus está calado, Ele não está deixando de trabalhar em prol de que você consiga alguma coisa. Eu aprendi no texto, na palavra do Senhor, e depois você pode ler na sua casa. Eclesiastes, capítulo de número 3, há um tempo determinado por Deus para todas as coisas que estão abaixo do céu. E o texto vai dizendo que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de colher, mas existe o tempo que não é o nosso tempo, é o tempo dele, e o tempo dele é preciso, é precioso, é maravilhoso, porque ele não chega antes, ele não chega depois, ele chega exatamente na hora em que ele quer atuar na minha e na tua vida, aleluia. Porque o tempo é dele, a bênção é dele, é ele que sabe o momento de te abençoar, aleluias. A gente quer tudo para ontem. Eu acho que a tecnologia tem feito isso com a gente, né? Quando a gente pesquisava os trabalhos de escola, antigamente tinha um trabalho imenso. Porque você tinha que ir na biblioteca pesquisar um monte de livro. Você ia lá, a gente passou por isso, né, Gênia? A gente ia na biblioteca pesquisar um trabalho. A mulher vinha com a pilha de livros. Assim, o que você precisa está aí, é só você procurar o que você quer. A geração de hoje, irmão do céu, Google, clica, pesquisa, está tudo pronto. Meus alunos descobriram que as minhas provas eu crio no chat GPT lá. Eles já descobriram como pesquisar. Ai, que beleza. Eu preciso mudar a minha tecnologia, porque eles estão mais avançados do que eu. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite é que Jesus, ele simplesmente não responde nada para uma pessoa que está precisando. Quando a gente entende isso, a gente vai entender que existe um tempo na nossa vida precioso, e a gente precisa entender qual é a boa e agradável vontade de Deus na minha vida. Porque nós, como pais que somos, quem é pai aqui? Eu sou pai e avô, e eu posso dizer isso ao quadrado. Porque o que não fiz para os meus filhos, eu tenho que fazer para a minha neta, porque ela me convence. Neto é uma bênção. Quando ele fala para você assim, ó, eu preciso disso, é melhor você dar logo, porque se você ficar enrolando, sai mais caro. Mas a gente como pai, quantas vezes a gente não falou para o filho, olha, não posso te dar isso agora. Não é assim? Quantas vezes seu filho falou, pai, eu preciso disso aqui. Você falou para ele, não posso te dar agora. E por que quando é com Deus a gente não quer entender esse tempo da espera? O tempo da espera é muito difícil na nossa vida. É muito difícil a gente saber que a gente quer receber, a gente precisa de uma bênção, e parece que o céu está fechado, parece que não há resposta, parece que Deus esqueceu de você, parece que Deus não está te vendo. Mas eu quero dizer para você, meu querido, que o Senhor jamais se esqueceu de você. E o profeta Isaías escreve isso. Ele fala, olha, pode uma mãe esquecer-se tanto do filho que ama, todavia se ela se esquecer, eu, o Senhor, não esquecerei de ti. O Senhor tem olhado o teu problema, o Senhor tem olhado a tua dificuldade, o Senhor tem olhado o teu problema, o Senhor sabe o tempo certo de começar a agir na sua vida, independente daquilo que os outros falaram ou possam falar. Não, a minha bênção não está atrelada àquilo que alguém possa dizer, mas o que interessa é o que Deus diz a meu respeito diante dele, e que ele encontre nessa
nesta noite, na minha e na sua vida, graça suficiente para ouvir a minha e a tua oração neste lugar, nessa noite. A gente não saiu de casa porque a gente só gosta desse lugar, porque a gente gosta do pastor Júnior, da pastora Vânia. E algumas vezes, né, eu vou para ele não me ligar amanhã perguntando por que eu não vim. Você veio para cá hoje porque o Senhor te trouxe e porque Ele te conhece. Independente da situação que você esteja vivendo, independente da circunstância, do momento, Ele ainda é o Senhor, Ele ainda é capaz de mudar, Ele ainda é capaz de fazer. Acredite nisso, aleluia. Às vezes parece que o problema é tão grande, mas eu quero dizer para você, não há problema tão grande quanto o teu Deus. Porque o problema que você acha que é grande, o seu Deus é muito maior do que ele. O seu Deus tem capacidade de mudar, o seu Deus tem capacidade de restaurar, de restituir, de tirar o homem do pó e colocar ele no lugar de honra, porque a sua palavra e diz isso para mim e para você nessa noite. Quando a gente olha para esse texto, o Senhor me fez lembrar de uma coisa. Eu não sou tão velho assim. Eu acho que todos os que são mais ou menos a minha, não vou falar a minha idade, tá bom, irmãos? Eu estou ainda é que eu estou curtido na radiação, é que não parece a idade que eu tenho. Mas eu já fiz 60 anos, tá bom? Ó, nem cabelo branco eu tenho, não dá, eu não deixo crescer, eu corto ele. Mas eu lembro que na minha época de ensino infantil, ensino médio lá, não precisa dizer não, você que passou essa época, tá bom? Vou falar só de mim, eu lembro disso. E eu lembro que quando eu estava no primeiro, era a primeira série, né? Não era no primeiro ano, era a primeira série. E quando a gente estava na primeira série, para o aluno passar para a segunda série, ele tinha que ler uma redação. Se ele não soubesse ler a redação, ele estava reprovado e ia fazer com 8 anos a primeira série de novo. Terminava o 8º ano dele lá com 8 anos, ia lá para ler a redação, não sabia ler, fazia de novo. Era assim antigamente, agora não, agora não precisa saber ler, não precisa mais nada, vai, passa direto, agora é por ano, né? O governo ajudou bastante gente. Mas teve gente que com 15 anos não sabia ler ainda. Agora eu vou provar para você uma coisa aqui. O Senhor me fez lembrar uma coisa. Às vezes, parece que a gente não muda de fase. Parece que está sempre acontecendo a mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma forma. O Senhor, Ele não está punindo você. O Senhor está esperando para passar você de fase, para fazer você entender que para você crescer, o Senhor precisa provar você, para você ser aprovado pelo Senhor, para então você passar para uma outra fase. Às vezes a gente não entende, o tempo da espera é muito difícil para nós, principalmente quando a gente espera uma bênção para onde? Eu saí do hospital que eu trabalhava em 2016. Eu não vou contar a benção toda não, tá? Eu vou contar só um pedacinho. Eu saí do hospital em 2016. De lá para cá, o que eu mandei de currículo, acho que dá para montar uma enciclopédia. Mas existia um tempo de Deus na minha vida. E a gente precisa fazer orações específicas para o Senhor. Durante esse tempo, fiquei sem trabalhar? Não, fiquei dando aula. Só que dando aula não dava para ir para a igreja, não tinha um monte de coisa, muita coisa. Aí eu falei para o Senhor, Senhor, preciso conversar com o Senhor. E eu fiz um voto para o Senhor. Eu falei, Senhor, se o Senhor me arrumar abre a porta de emprego, que eu tenha um salário digno, eu não vou mais dar aula. Posso falar, pastora Vânia? Posso falar, pastor? Amanhã
2h30 da tarde, eu vou fazer uma entrevista para trabalhar no mesmo hospital que eu trabalhei, não como técnico, como supervisor do hospital. Sabe quem faz isso? Só Deus que faz. A gente precisa entender o tempo de Deus na nossa vida. Irmãos, quando a gente entende isso, a gente sabe o quanto Deus é cuidadoso com a nossa vida. O quanto Deus cuida nos detalhes de cada um de nós. Essa mulher, ela está vivendo um período em que ela está clamando a Deus na hora certa, a oração certa, ao Deus certo, e não tem resposta. Já parou para pensar nisso? E aí os discípulos vão até Jesus, é como se eles tivessem dizendo: Senhor, está pegando mal, Senhor, o Senhor não é assim. Essa mulher está clamando aqui, gritando, né? Aí Jesus fala. Só que Jesus, ele fala para os discípulos. E ele fala o seguinte: olha, eu não vim senão as ovelhas da casa de Israel. Vocês acham que essa mulher não escutou Jesus falando isso? Jesus estava dizendo: olha, eu não vim para abençoar ela. Eu vim para a casa de Israel. E aqui talvez esteja o segredo de quem está precisando receber uma bênção. Porque o tempo da espera na nossa vida é muito mais difícil. Mas a gente precisa entender que enquanto há o silêncio de Deus, enquanto Deus não está respondendo a minha e a sua oração, a gente não pode deixar de adorar a Ele. Porque enquanto Ele não está respondendo a minha oração, eu continuo adorando, eu continuo louvando, eu continuo fazendo a sua obra, eu continuo pregando o Evangelho, eu continuo resgatando vidas do império das trevas, eu continuo adorando a Ele, porque independente dEle fazer ou não fazer, Ele continua sendo Deus da minha vida, aleluias. Tem um louvor que a gente canta: olha, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Às vezes a gente não entende isso. Às vezes a gente não compreende como que eu estou orando e Deus não está vendo a minha situação. Quantas vezes a gente não orou assim, dizendo: poxa vida, parece que Deus não está me vendo. Deus está te vendo. Deus está ouvindo a tua oração. Isso daí é só um teste que você está passando. Isso vai passar, porque uma hora Ele vai ouvir a sua oração, como Ele ouviu a oração daquela mulher. Quando nós olhamos para esse texto, a gente vai ver que Jesus, Ele simplesmente ignorou aquela mulher. Quando Ele diz: olha, eu não vim senão os filhos de Israel, é como se Ele estivesse dizendo: ela não tem direito. Eu não posso abençoar ela. Jesus talvez estivesse colocando ela no lugar dela. Mas Jesus olha para aquela situação. E aquela mulher, ela teve uma atitude que mudou completamente aquilo que a gente entende por conotação de resposta de Deus na nossa vida. Quando a gente lê o versículo de número 25. Diz: então ela chegou e o adorou. Sabe o que é isso, irmãos? Não tem resposta. Parece que nada está acontecendo. Parece que nada mudou, parece que as coisas, amanhã eu tenho um problemão para resolver e eu não tenho resposta do Senhor. A resposta que você queria é essa aqui: enquanto não houver resposta do Senhor, adore a Ele, porque a minha e a tua adoração move o coração de Deus. Enquanto eu estou adorando a Ele, eu estou dizendo para o Senhor: olha, Senhor, encontre-se em mim, na minha vida, aquilo que tu procuras diante de pessoas que muitas vezes não dão crédito à sua palavra. A Bíblia diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Enquanto o céu não abrir, adore ao Senhor, porque Ele é o Senhor, digno de todo louvor, digno de toda glória, digno de toda honra e louvor nessa noite.
E deixa eu te contar um segredo. A gente vem aqui, a gente louva o Senhor, a gente acha isso maravilhoso, né? Mas o Senhor não depende da minha e da sua adoração. Tem um louvor que a gente canta e ele diz assim: eu não adoro pelo que ele é, não adoro pelo que ele faz, haja o que houver, sempre será Deus. Deus não muda por causa de mim e de você. Porque lá no céu existem anjos, serafins e querubins que o adoram o tempo todo, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Nós fazemos isso por gratidão a Ele. Irmão, se você soubesse o que o meu e o teu louvor provoca no reino espiritual, olha, a gente adoraria com muito mais intensidade do que a gente adora. Porque é que nem eu vinha conversando com o Valdemar no carro de lá para cá. A gente está vivendo momentos no culto, pastor Júnior, em que muitas e muitas vezes essa palavra ela não confronta mais aquilo que nós somos. Irmão, o evangelho não mudou. A palavra do Senhor é a mesma. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e vai continuar sendo eternamente. Essa palavra, quando ela é ministrada ao meu e ao teu coração, ela tem que ter a gente tem que ter confronto exatamente por isso. A gente tem que entender qual é a boa e agradável vontade do Senhor na minha e na sua vida. Irmão, se não tiver resposta nenhuma, alguma coisa está errado nesse elo que talvez tenha se desfeito. E nós temos que estar alinhado com a vontade do Senhor. Às vezes a gente está orando, pedindo uma coisa para o Senhor que não é aquilo que Deus tem para mim e para você. Prova isso para mim na Bíblia. Prova. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós pedimos a Deus, segundo a sua vontade, Ele nos dá. Já parou para pensar nisso? Que para você pedir alguma coisa para o seu Deus, tem que estar alinhado à vontade dEle. Porque quando está alinhado à vontade dEle, aí fica diferente. É como se o Senhor estivesse dizendo: olha, autoriza porque está segundo minha vontade. Autoriza porque isso daí é o que eu tenho para Ele. Autoriza porque isso daí, pastor Gilmar, é o que eu quero para a vida dEle. A gente precisa entender o contexto bíblico. A Bíblia fala exatamente sobre isso. O salmista Davi escreve dizendo: olha, os meus ossos ainda não tinham forma. Sabe o que é isso? Os nossos ossos estavam se formando no ventre da nossa mãe. Você tem ideia o que é isso? Agora com as tecnologias é mais fácil a gente entender, né? Então tem ultrassom 3D, 5D, 8D. Aí você vê lá o olho, o nariz, vê tudo da criança. Até cirurgias hoje em dia faz no útero da mãe, antes da criança nascer. Mas o salmista Davi já descrevia dizendo: olha, os nossos ossos ainda não tinham forma. E o Senhor já escrevia a nossa história. Irmão, a gente precisa entender isso. O cuidado de Deus com a nossa vida vai muito além da nossa perspectiva humana de entender qual é a boa e agradável vontade do Senhor. O que nós precisamos fazer é o que o salmista Davi diz no Salmo de número 37, versículo de número 5. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Alegra no Senhor, porque é Ele que sabe aquilo que é bom, aquilo que é agradável para você. Não é aquilo que eu projetei, mas é aquilo que Deus tem para a minha vida, que vai fazer eu glorificar a Ele na minha vida, na vida dos outros, aleluias. E aí Jesus fala exatamente isso para essa mulher. E aí o que ela faz? Ela corre aos pés do Senhor e ela o adora. Aí Jesus, Ele vai proferir uma outra palavra para ela. Porque quando ela está prostrada aos pés de Jesus, adorando a Ele, talvez ela levanta a sua cabeça e diz: Senhor, socorre-me. Aí Jesus agora conversa com ela. Só que Jesus fala o seguinte: olha, não é bom
eu pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Olha a comparação que Jesus está fazendo com essa mulher. Qualquer pessoa que ouvisse uma palavra como essa, pastor Júnior, que o Senhor proferisse uma palavra dessa para qualquer pessoa aqui, eu te garanto que você nunca mais ia querer saber de crente na Bíblia. Você nunca mais ia querer saber do Evangelho. Mas Jesus estava dizendo, olha, minha filha, eu não posso pegar você e colocar você no lugar de honra, porque você não tem direito. Ela era mulher cananeia, ela não tinha direito segundo a lei. Mas ela tem uma atitude extremamente fiel a Deus e fiel àquilo que ela acreditava. E aí a gente volta a falar sobre a fé genuína. Quem aqui tem cachorro em casa? No dia que você acorda brava, ou bravo, que aí você abre, sabe quando você acorda com o pé esquerdo? A gente de vez em quando acorda meio, parece que acordou do avesso. Você acorda bravo lá por qualquer coisa, aí quem vai primeiro te cumprimentar? Seu cachorro. Você fala para ele, sai daqui. Você não quer falar nem com o cachorro. Aí o cachorro faz o quê? Sai. Passa alguns minutinhos, o que ele faz? Volta de novo. O que você faz? Some daqui. Aí você vai comer, tomar café. Se você nunca percebeu isso, agora, a partir de amanhã, você observa. Você vai perceber que durante o seu período de café da manhã, o cachorro está onde? No seu pé, embaixo da mesa, esperando que alguma coisa caia da mesa, para ele poder comer. O que essa mulher disse para o Senhor, fez mudar a história dela, em relação, além da oração, a perseverança, a persistência e acreditar numa resposta de um Deus que podia resolver o problema dela. Quando ela diz, olha Senhor, eu sei que eu não tenho direito. E aqui talvez vai uma palavra que possa nos confrontar, exatamente por causa disso. Porque Jesus ele foi, de uma forma sucinta, explicar para ela, de uma forma que nós não entenderíamos. Quando Jesus diz para ela, olha, não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, ela poderia simplesmente dizer, não Senhor, muito obrigado, tchau, estou indo embora, eu resolvo o problema da minha filha de outro jeito. Mas o versículo de número 27, põe para mim, por favor. Lê comigo ali, ó. E ela disse, sim, Senhor. Ela estava dizendo, Senhor, eu sei que eu não mereço. Ela estava concordando exatamente com aquilo que foi atribuído a ela como palavra, talvez uma palavra forte, talvez uma palavra que muitas vezes confronta o nosso coração, mas ela não foi lá para debater com Jesus, ela foi lá para receber uma bênção que não era dela, não era para ela, mas era por ela, para alguém que estava precisando de um socorro urgente. Quando ela concorda com o Senhor, dizendo, sim Senhor, é como se ela estivesse dizendo, eu sei que eu não tenho direito, mas eu preciso te falar uma coisa, eu também sei que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Eu sei que eu não tenho direito, mas hoje eu vim aqui te adorar neste lugar, porque eu sei que tu és o Senhor da minha vida. Eu sei que eu não tenho direito, mas eu sei que o Senhor é ainda aquele que responde a oração daquele que pede, que clama e que precisa de restituição. Eu não mereço, eu sei, sim Senhor, mas eu sei que o Senhor ainda é aquele que cura, que abençoa, que restaura, que restitui, que levanta, que abate, é aquele que cuida da minha vida. Ela está dizendo para o Senhor, olha Senhor, eu sei disso, mas eu sei também que os cachorrinhos comem da mesa que cai, da comida que cai da mesa dos seus senhores. Aí Jesus vai dizer o seguinte, mulher, grande é a tua
fé. Sabe o que Jesus estava dizendo para ela? Por causa disso, por causa da tua fé, eu vou atender a sua oração. Por causa da sua perseverança, porque você não desistiu de orar, porque você não desistiu de adorar, porque você não desistiu de interceder. Às vezes a gente olha para o lar, para a família, a gente vê pessoas orando o tempo todo, a vida inteira, por uma pessoa para que ela se converta. Entenda uma coisa, que a sua oração não está sendo vã diante do Senhor. Ele está vendo, Ele está ouvindo, Ele vai cuidar, Ele vai tratar exatamente no momento certo em que você precisar receber esta bênção. E o interessante desta palavra, já vou encerrar. E o interessante desta palavra, pastor Júnior, é que no último versículo que a gente leu, diz o seguinte: e o Senhor respondeu para ela assim: olha, mulher, grande é a tua fé, que sejas contigo como tu desejas. Para quem era a bênção? A bênção era para ela? Era para a filha que estava em casa. Sabe o que eu aprendo com isso? Enquanto nós estamos aqui neste lugar, o Senhor está cuidando da nossa família. Enquanto você está aqui neste ambiente recheado de glória, recheado de adoração, o Senhor está cuidando do seu filho, o Senhor está cuidando da sua família, o Senhor está cuidando do seu ente querido, o Senhor está cuidando daquele que muitas e muitas vezes você tem orado ao Senhor e dito: Senhor, olha, eu não aguento mais, Senhor, olha, entra com providência, dá um jeito, porque eu não aguento mais orar. Continua adorando, continua louvando, continua exaltando o nome do Senhor, porque a hora da luta, a hora da prova está acabando. O Senhor tem ouvido a tua oração e Ele vai responder na hora certa. Aleluias. A gente precisa saber esperar a boa e agradável vontade do Senhor. Quando a gente entende isso, a gente passa a viver melhor. Sabia disso? Não sei se já aconteceu com os irmãos de vocês orarem por alguém que não é parente seu, mas é como se a gente quisesse comprar a briga do irmão. A igreja faz isso, né? Senhor, entra com providência na vida do meu filho. Irmão, eu aprendi uma coisa que é bem, né? E essas são particularidades que a gente tem. E a gente aprende isso ao longo da nossa vida. Não que a gente seja melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. A gente precisa ter convicção de quem a gente serve, para quem a gente serve e o que a gente está fazendo com aquilo que a gente acredita como ser cristão. Existem pessoas, aqui eu acho que não tem. Se tiver também, amém. Mas existem pessoas que às vezes não oram mais pelo seu familiar. Existem pessoas que colocam, depositam, isso daí não é errado. Não estou falando, não estou criticando você pegar e colocar ali o pedido de oração. Uma vez eu tinha acabado de ministrar a palavra na igreja e uma irmã falou assim para mim: irmão, eu queria te pedir um favor. Eu falei: pode falar, irmã. Você pode orar pelo meu filho? Falei: posso. Sabe quando você, depois que você falou, acho que eu falei besteira. E eu falei para ela, eu posso te fazer uma outra pergunta? Ela pode. Falei: quando você vai começar a orar pelo seu filho? Ela: nossa, pastor. Falei: eu oro por ele, mas você já abriu mão de orar pelo seu filho? A gente abre mão de tudo, mas não abra mão da sua família. A gente foi chamado por um propósito. O propósito do Evangelho é ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Tem gente indo para o inferno porque a gente não está falando do amor de Cristo. Tem gente na nossa família que precisa ser salvo.
Tem gente na nossa família que precisa ver em nós quem nós somos diante do Senhor. Irmão, a gente pode fazer tudo de bom, mas se você não conseguir resgatar quem está indo para o inferno, de nada vai valer. A nossa igreja foi chamada para isso, resgatar as almas que estão indo para o inferno. Quando a gente olha para esse texto, a mulher cananeia, ela nos ensina muita coisa. Perseverança, persistência, obediência, reconhecimento, porque ela reconhece que ela não tinha direito. Diferente do filho pródigo que falou para o pai dele, ó, me dá o que é meu porque eu vou embora. Ele tinha direito? Não tinha. Que herança você só recebe depois que o pai morre. Ele quis herança em vida. E depois ele voltou para a casa do pai, ele não queria nem ser filho mais. Então não deixe que nada impeça você de conviver bem com a sua família, porque eles vão olhar para você e vão reconhecer em você um cristão verdadeiro. Às vezes você não precisa nem falar. A Bíblia fala que a gente não precisa testificar de nada. O nosso testemunho é o suficiente para testificar Cristo em nossa vida. Eu não sei se já aconteceu com você de estar no lugar e alguém dizer, olha, você é diferente. Não é que você é diferente, a gente não é extraterrestre, mas o que habita em nós incomoda quem está lá fora. E a gente precisa entender que nós somos cidadãos dos céus, peregrinos nesta terra. Nós não estamos aqui para fincar fronteiras, nada disso. O Senhor vai vir buscar eu, você, e Ele tem vindo buscar cada dia uma pessoa diferente. Há poucos dias atrás levou o pastor Rubens embora, que os irmãos não conhecem, mas é um pastor que viveu a vida inteira na igreja, mas era o momento dele, a gente não sabe quando o Senhor vai vir nos buscar, vai vir buscar. Talvez eu não tenha mais tempo de vir aqui, talvez, muitos de nós partamos para a glória, porque esta é a vontade do Senhor, e nós precisamos mostrar para este mundo aí, quem é eu e você, diante de um Deus que nos conhece. A gente está nos enganando a nós mesmos, a gente não está enganando o Senhor, porque Ele te conhece, pode ficar tranquilo, você pode enganar o pastor e a pastora. E deixa eu te dizer uma coisa, tá bom? Só para a gente encerrar. Quando a gente olha esse texto, pastor Gilmar, a gente viu que essa mulher, pastor Júnior, ela não fez birra, Eu preciso falar uma coisa para você, tá bom? Birra com o Senhor não funciona. Funciona com a mamãe e com a vovó. Com o Senhor não. Ah, não vou cantar mais, irmão. Fica tranquilo. Ah, não quero mais fazer. Irmão, fique em paz. Birra com o Senhor não funciona, tá bom? A gente já está aqui para agradar a Ele. Ele não está aqui para te agradar. A gente está aqui para agradar a Ele. À medida que eu agrado a Ele, Ele me dá aquilo que Ele acha que é conveniente para a minha vida. Não existe uma troca. Senhor, olha, eu vou fazer isso. Se eu fizer isso, o Senhor me dá? Esquece. Não tem troca. Não tem barganha com o Senhor. A gente manda o nosso louvor, a nossa gratidão. Quando a gente está louvando aqui, não é gostoso? A gente não sente a presença do Senhor? Sabe por quê? Porque quando a gente está louvando aqui, e o pastor Júnior disse bem claro isso, o nosso louvor sobe, passa por essa parede aqui, ó, que é a laje, passa pela laje de cima, passa pela terceira laje, sobe até o céu, e de lá no céu, esse louvor chega com cheiro agradável às narinas do Senhor. Aí o Senhor abre a janela dos céus e fala, olha, existe um povo adorando o meu nome lá em Jundiaí. E eu vou abençoar este povo. Então receba a bênção do Senhor hoje na sua vida. Aquilo que você veio buscar do Senhor, creia que Ele já está fazendo. Eu não sei para quem você está orando, por que você está orando, mas entenda que o Senhor está alcançando alguém nesta noite, nesse lugar, por causa da tua oração. Porque você veio a este lugar nesta noite, você não queria nem vir aqui. Mas porque você veio,
o Senhor vai atender o seu pedido e vai abençoar quem não está aqui. Depois você vem aqui e testifica, tá bom? Depois você vem aqui e conta o que aconteceu, para que a igreja saiba que existe um Deus que cuida de mim e de você. Amém? Você pode se colocar em pé? Eu gostaria de fazer uma oração. Talvez a gente não tenha a mesma fé da mulher cananeia. Talvez a gente não tenha a mesma fé da mulher do fluxo de sangue, ou de Jairo, que quando Jesus estava indo para a casa dele, recebeu a notícia, olha, deixa para lá, sua filha já morreu. Talvez a gente não tenha a mesma perspectiva de viver um tempo de espera para conseguir alcançar alguma coisa que talvez para nós seja extremamente a gente deseja tanto, parece que não chega o momento de adorar ao Senhor ou de receber do Senhor aquilo que a gente veio buscar. Mas entenda uma coisa, diz para o seu irmão aí do lado, olha, o tempo de espera está chegando o fim. Aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida é o tempo dele. Existe um louvor na harpa que diz assim: se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer, porque te abates, ó minha alma, e comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Oh, aleluia! Nós precisamos entender isso. A palavra do Senhor nos diz: por que te abates, ó minha alma? Irmão, tira a sua preocupação da cabeça nessa noite. O que Deus tem para mim e para você é perfeito, é bom e agradável. Descansa no Senhor. Vou falar de novo, descansa no Senhor. Às vezes parece difícil, e eu insisto em falar isso pelo Espírito Santo no Senhor. Descansa o seu coração. O Senhor já te viu, o Senhor já te ouviu, e eu quero te falar uma coisa extraordinária. Exatamente neste horário existem milhões de pessoas que estão clamando ao Senhor exatamente da mesma forma que você está. Mas mesmo milhões de pessoas clamando ao Senhor, Ele conhece a minha e a sua voz. Ele sabe o que você está precisando nessa noite. Feche seus olhos. Amado Deus e soberano Pai, nós queremos, Senhor, ó Deus, agradecer a Ti, Senhor, por esses momentos, papai, que nós passamos na Tua presença. Ah, Senhor bendito, quisera, Senhor, que segundo a Tua palavra, Pai, nós possamos, ó Deus, poder viver momentos, Senhor amado, como esta mulher cananeia, Pai querido, recebeu a bênção. Pai querido, porque ela não desistiu, ela persistiu, ela continuou,
e ela se prostrou aos teus pés para te adorar. Pai querido, nos ensina a ser verdadeiros adoradores, genuínos, ó Pai. Pai querido, merecedores de uma bênção especial. Pai querido, que nesta noite, Senhor, Tu encontres aqui no meio do Teu povo, no meio de toda esta igreja, 1, 2, 3, 4, 5, 10, todas as pessoas que estão reunidas aqui neste lugar, graça diante de Ti, Senhor, para entender e compreender, Senhor, que quando nós Te adoramos, Senhor amado, em sinceridade de louvor, de adoração, com o coração voltado para Ti, Senhor, a Tua palavra nos diz que o Teu ouvido não está tapado à oração desse lugar, os Teus braços, Senhor, não estão encolhidos a nos estender a mão, mas Pai querido, que nesta noite haja, Senhor, resposta na vida dos Teus filhos, ó Pai, na minha vida, na vida desta igreja, Senhor, que o Teu nome seja exaltado e glorificado na vida dos Teus filhos, Senhor. Pai querido, que esta bênção esteja sobre esta igreja, para a honra e glória de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? A resposta do Senhor foi: vai em paz, e o Senhor conceda o que deseja o teu coração. Interessante é que o texto continua, e a palavra diz o seguinte, pastor Gilmar: e na mesma hora, não foi depois, foi enquanto ela estava nos pés do Senhor. E eu quero crer pelo Espírito Santo do Senhor, exatamente neste momento, o Senhor está abençoando você e toda a sua família. Exatamente enquanto você está aqui, o Senhor está abençoando e visitando quem você está pedindo. Eu não quero saber a quilometragem, metragem, quantos quilômetros são em outra cidade, em outro estado, em outro país. Eu quero entender que o meu Deus é capaz de restituir aquilo que você veio buscar nesta noite, exatamente agora. Enquanto você está adorando a Ele, Ele é capaz de fazer abundantemente mais do que tudo quanto nós pensamos ou pedimos, segundo a sua palavra. Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória.